E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nessa passagem muito conhecida, nós vemos um milagre. Eliseu, que foi sucessor de um dos maiores profetas que existiu na Bíblia, sucessor de Elias e deu continuidade ao seu trabalho, ele recebe aqui, nesses milagres, a confirmação de seu ministério. Uma viúva que estava passando por necessidades e foi em busca de ajuda ao profeta Eliseu. Vejamos o versículo 1 que diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo. Veja que ela não simplesmente falou como uma pessoa normal. O texto faz questão em dizer que ela clamou. E clamar é gritar, é exclamar. Clamar não é eu aqui, por exemplo, dizer Senhor. Não, estou falando. E não é também sussurrando, Senhor, uma vozinha baixinha, mas clamar é gritar. Então, isso nos mostra o estado em que estava aquela mulher. Ela estava desesperada. Ela estava em um beco sem saída. Por isso, ela clamou a Eliseu. E o que é que estava acontecendo? O marido daquela mulher havia morrido e certamente deixou uma dívida não paga. Aí, como naquele tempo as viúvas passavam necessidades e não tem hoje, ou não tem naqueles dias o que muitas têm hoje, que é salário, não tinha como ela pagar a dívida. Vai saber lá quanto eles deviam, não é? Mas, em troca da dívida, o credor, ele poderia levar alguém da família daquela viúva como escravo, em forma de pagamento. E o que é que estava acontecendo? Aquela mulher estava desesperada porque o credor, a quem o marido estava devendo, estava prestes a tomar os filhos daquela viúva. Imagine, irmãos, já tinha perdido o marido e agora estava prestes a perder os seus 2 filhos. E alguns estudiosos afirmam que até mesmo ela poderia ser levada como escrava. Mas é interessante que ela não se importa somente consigo mesma, mas com os filhos. Ela diz, olha, o credor está vindo aí para tomar os meus 2 filhos para serem escravos. Então vejam, irmãos, que o sofrimento daquela mulher era grande.
Só que o que me chama a atenção, irmãos, é o próprio versículo em que ela fala assim: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, a mulher, ela dá testemunho de quem era o seu marido. Ela não disse em detalhes como qual era o seu nome, qual era a sua idade, como ele havia morrido. Não. Mas ela disse algo interessante e importante aqui para nós. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Porque ela dá testemunho dizendo: meu marido, teu servo, era temente a Deus. O homem, ele não havia deixado herança, mas ele deixou um legado. Ele era temente a Deus. Ele não deixou herança, deixou foi dívida. E nós não sabemos qual foi o motivo pelo qual ele não havia pagado a dívida. Eu creio, na minha concepção, que teve motivos justos pelos quais ele não pagou a dívida. Por quê, irmão Mário? Porque se a Bíblia faz questão em dizer que ele era temente a Deus, com certeza ele teria pagado a dívida se pudesse. Os irmãos estão me entendendo? Mas é tão interessante, irmãos, que ele não deixou herança. Ele não deixou carro luxuoso, casa luxuosa, não. Mas ele deixou um legado. Ele era temente a Deus. Porque a herança mais poderosa que uma pessoa pode deixar não é material, é espiritual. O verdadeiro sucesso de alguém não está no que ele ajunta, mas no que ele deixa. Então, meus amados irmãos, vamos refletir no estilo de vida que nós estamos vivendo. Que tipo de lembrança as nossas famílias, a próxima geração terá de nós? Que tipo de lembrança as nossas famílias, a próxima geração terá de nós? Um legado de fé ou histórias vazias? Porque imagine, irmãos, se aquele homem não fosse temente a Deus, se ele não vivesse uma vida reta, eu creio que como aquela mulher estava desesperada, sem saber o que fazer, quando ela foi pedir ajuda a Eliseu, sabe o que ela teria dito? Olha, o credor está vindo aí, vai pegar os meus 2 filhos em troca da dívida, e o meu marido, o infeliz, fez questão em deixar a dívida. Certamente teria falado mal dele. Porque ela estava desesperada. E se tem um momento em que a pessoa fala coisa guardada no coração e que não se deve, é no momento de desespero. Mas mesmo ela estando em desespero, irmão Regivaldo, ela faz questão de dizer: meu marido era temente a Deus. Glória a Deus. E isso é muito forte, irmãos. O meu marido era temente a Deus. Porque o temor ao Senhor é o maior legado que alguém pode deixar para a sua família. Porque o que é que Jesus disse? Não ajunteis tesouros aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões roubam e minam. Mas ajuntais tesouros aonde? No céu. E quando você teme a Deus, quando você constrói uma história de que você está temendo a Deus, você está ajuntando tesouro no céu. Vamos ver algumas características de alguém que teme a Deus. Alguém que teme a Deus, ele tem uma vida de oração. Ele não negocia o seu tempo com Deus. Pode o dia ser corrido como for, mas quando pode, dobra os seus joelhos
e conversa com o Pai. Porque como alguém que diz temer a Deus, não tem uma vida de oração. Eu estou falando de vida de oração. Eu não estou falando alguém que ora. Porque às vezes a pessoa até ora, mas é só na igreja. Mas eu estou falando de vida de oração. Que independente da circunstância, ele está falando como a palavra do Senhor nos diz. Orai sem cessar. Segunda característica, ele anda em santidade. Ele anda em santidade. Ele não negocia os valores do reino de Deus. Ele não troca sua comunhão com Deus por prazeres momentâneos que não agradam a Deus. É como José. É a mulher de Potifar chamando ele para se deitar com ela e ele dizendo, não, eu pecaria contra Deus? Eu trocar comunhão com meu Deus por um minuto de prazer? Não. Então, o homem que teme a Deus, ele anda em santidade. Mas, Daniel, não tem nada a ver, é normal. Todo mundo come dos manjares do reino. Mas eu não sou todo mundo. Eu escolhi abrir mão dos manjares do reino. Prefiro comer só legume e beber água do que desagradar o meu Deus. Aleluia. Alguém que teme a Deus faz isso, irmãos. Faz ou não faz? Pode ao sangue dar na canela. Mas ele não negocia a sua santidade para as coisas desse mundo, não. Terceiro lugar, alguém que teme a Deus dá bom testemunho. Aonde ele estiver, como esse homem, deu um bom testemunho, era temente a Deus. E todos sabiam disso, até Eliseu próprio sabia. Porque mais importante daquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Aleluia. Infelizmente, quantas pessoas não vivem um terço do que falam? Cantam, eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas quando tem um trabalho de evangelização e a pessoa podendo, preste atenção, a pessoa podendo, porque tem circunstâncias em que não dá, e eu entendo. Mas a pessoa estando disponível, não aparece. A pessoa canta, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Mas não oram nem 10 minutos sequer em um dia. Não leem um capítulo da Bíblia por dia. Às vezes, menos que isso, uma passagem bíblica, essa passagem aqui que nós acabamos de fazer a leitura, tem só 7 versículos. Mas tantas lições que essa pequena passagem nos tem a ensinar, não é verdade, irmãos? Então, com isso eu pergunto, você já orou hoje? Você já leu a sua Bíblia hoje? Porque está na hora de falarmos menos e vivermos mais. Aleluia. Está na hora de sermos verdadeiros e transparentes com Deus e com o próximo. Viver uma vida sincera diante de Deus. Porque o pastor Hernandes, ele falou uma coisa e eu concordei com ele. Ele disse que se tem um momento em que a pessoa mais mente, é quando ela está louvando ao Senhor. É por isso que nós precisamos prestar atenção na letra do hino que sai da nossa boca. Porque muitas das vezes nós podemos estar mentindo diante de Deus. Às vezes até as pessoas não podem saber, mas tem um que sabe de todas as coisas. Então alguém que teme a Deus, ele dá um bom testemunho aonde ele estiver. Versículo 2. Eliseu disse, o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa.
Ele não pergunta o tanto que aquela viúva tinha, mas o que ela tinha. E ela respondeu: eu não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite. Porque Deus, ele não quer saber do quanto temos, mas do que nós temos. Porque se fosse depender da quantidade, irmãos, que seria do irmão Maicon. E há uma passagem bíblica como exemplo nisso, enquanto eu li, me veio à memória. É a passagem que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de 5.000 pessoas. Os discípulos vieram até ele perguntou o que eles tinham e eles disseram: só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz: então entrega. E eles entregaram na mão de Jesus, e quando entregaram, o milagre aconteceu. E com 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, uma multidão de 5.000 pessoas foi alimentada. Por quê? Porque o pouco foi colocado na mão de um Deus grande. O pouco que eles tinham foi colocado na mão de um Deus grande. E quando é colocado na mão de um Deus grande, o milagre acontece. A questão não é a quantidade, mas a disposição que temos em entregar nas mãos dele. Moisés tinha um cajado. E Deus, por meio dele, fez o que, irmãos? Fez muitos sinais no Egito. Abriu o Mar Vermelho. E Davi tinha uma funda. E com ela ele matou Golias, que estava afrontando os exércitos do Deus vivo. E a viúva, uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Era suficiente para pagar a dívida? Não era. Mas, como ela foi em busca de ajuda, a Bíblia diz assim, no versículo 13 e 4. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a quem? Aos teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Imagine se aquela mulher não tivesse de bem com os vizinhos, o que tinha acontecido? E a Bíblia diz que ela seguiu a orientação de Eliseu e o milagre aconteceu. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é na parte em que o profeta diz: vai, entra na tua casa e fecha a porta. Isso nos lembra algo importante. O que Jesus disse em Mateus 6:6. Quando orares, entra no teu quarto, feche a tua porta e ora a teu Pai que te vê em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe por quê, irmãos? Porque existem problemas que só são resolvidos no secreto. Ainda tem milagre, irmãos, no secreto com Deus. Quem é que disse que só tem milagre na igreja? Quem é que disse que só tem milagre quando vem um pregador de fora? Não. Lá no secreto, onde ninguém vê, mas Deus vê, tem milagre. Tem milagre. Tem crises familiares, emocionais e espirituais que só são resolvidas, irmão Regimácio, quando nós aprendemos a tratar com Deus no secreto, no particular. Ainda tem milagre no secreto, irmãos. E Deus está nos chamando a passar tempo com Ele no secreto. Glória a Deus. Porque as pessoas, elas têm a ideia de que vão à igreja para receber. Já vi gente dizer: eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Só que o propósito real de ir à igreja e o culto não é de receber, mas de oferecer, de dar. É claro que Deus, por sua misericórdia, pode derramar de lá alguma coisa e nos dar alguma coisa. E Ele não está limitado a nada. Ele é soberano.
Porém, o real propósito de a pessoa ir para a igreja é cultuar a Deus. O versículo 6, a Bíblia diz que a viúva, fazendo aquele processo todo com seus filhos em casa, com a porta fechada, ela então pede a um dos seus filhos um vaso. Traga aí, menino, mais um vaso para nós encher. Só que um dos filhos dela respondeu: não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. A Bíblia diz que não havia mais vaso nenhum, então o azeite parou. Não acabou. Ele parou. Porque o que acabaram foram os vasos e não o azeite. Porque enquanto tem vaso vazio, ainda tem azeite. Aleluia. Enquanto tem vaso, irmãos, ainda tem azeite. O problema não é a falta de azeite, ainda tem azeite. O que falta é vaso. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. O problema não é a falta de azeite, irmãos, é a falta de vaso. E Deus está perguntando: aonde estão os vasos? Aonde estão os vasos? Aleluia. Porque o limite do milagre não é Deus, somos nós. A Bíblia faz questão de dizer que ele não está com a mão encolhida e nem os seus ouvidos agravados para que não possa abençoar, para que não possa salvar ou perdoar. Agora, o que falta é vaso. Porque tem alguém aí fora falando que não há mais batismo, que não há mais salvação, que não há mais cura, que não há mais milagre, que não há mais dom espiritual. Mas o poder de Deus ainda não acabou. O que acabou foram os vasos. O que acabou foram os vasos vazios. Vazios de quê? Vazios de si mesmo. Vazios do pecado. Vazios da prostituição. Vazios de tudo aquilo que não agrada a Deus. Enquanto estiver vaso vazio, ainda tem azeite do céu disposto a derramar sobre o vaso vazio azeite, poder. Quem crê aqui, irmãos? Eu creio que ainda há poder de Deus para nós. Porque Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Agora o que está faltando é a igreja de Atos 2, reunida no mesmo lugar, com um só propósito, esperando o cumprimento da promessa, o poder do Espírito Santo. Porque Jesus disse que quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate na porta, a porta é aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Então o milagre aconteceu e aquela mulher foi até Eliseu e contou. E dessa vez ela foi diferente. Não foi mais desesperada. Dessa vez ela foi feliz. Porque a sua necessidade havia sido suprida. E ela então conta o que havia acontecido. Eu não sei de que maneira. Mas eu imagino, irmãos, algumas coisas enquanto eu leio a Bíblia. E eu imagino ela chegando lá feliz e contando: rapaz, e não é que aconteceu mesmo o milagre? Através de uma botija de azeite. Olha o tanto de vaso aqui cheio, ó. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Aí o profeta diz: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, faz o que é certo, e tu e teus filhos vivei do resto. Ainda sobrou, irmãos, porque o que Deus faz é para sobrar. Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. O que Ele faz, irmãos, Ele sobra. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ficamos de pé. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Então, que legado você está construindo? Que história você está escrevendo? Porque pense nisso. Não vive uma vida inútil.
Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito, que ele diz: Senhor, não deixa que eu viva inutilmente. Porque a geração futura, a nossa família, há alguém que se espelha em nós. Há alguém, mas eu não sou nada. Mas podem ter certeza que Deus, que alguém está aí de olho em você. Então, que história você está construindo? E Deus está disposto a abençoar, mas Ele está perguntando aonde estão os vasos vazios. O que é que nós temos em casa? Que nós possamos refletir nisto. E que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento por esta rica oportunidade. Por a tua palavra que é mais doce que o mel, mas que também é espada. Oh, aleluia. É martelo que quebra o coração de pedra. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por tua santa palavra. Te louvamos por esta rica oportunidade. Eu oro nesse momento em favor dos teus servos que estão aqui esta noite. Pai, mais um ano está se encerrando. E nós não sabemos o que há de nos acontecer. Mas nós pedimos ao Senhor, que conhece o futuro, antes mesmo de acontecer, nos guarda, nos livra de todo mal, nos mantém firmes na tua presença. Nos dê graça, Pai, para nos manter firmes na presença, olhando para o teu Filho, que é autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Segura na mão da tua igreja, Senhor. Sustenta com a tua graça, porque se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, nós vamos cair, nós vamos fraquejar, não vamos conseguir. Mas se o Senhor estiver conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, segurando na nossa mão, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, a minha oração é: nos guarde, Senhor. Que possamos estar preparados para a volta do teu Filho amado. Eu não me importo com bens materiais, porque é o Senhor que está cuidando de nós e supra as nossas necessidades. Mas como Moisés, nós queremos a tua presença. Não queremos terra prometida, nós queremos a tua presença. Em nome de Jesus, abençoe os teus servos. Amém.